Recentemente a gente teve aquela história da apresentadora Ana Hickman. Com certeza a rede social foi a grande facilitadora daquela tragédia. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, principalmente da doutora Mariane, se no caso dela era possível haver uma prevenção, se tem como você traçar um perfil de um psicopata, de uma pessoa que de repente está lhe abordando de uma maneira insistente, ela já havia bloqueado essa pessoa insistiu. Então, assim, são situações como essa que a gente se pergunta, será que não deveria ter havido uma denúncia? Como que a gente olha um perfil psicológico e identifica que aquilo pode ser um risco pra gente? Então eu queria ouvir a doutora Mariane em relação à parte do perfil psicopata e na sequência a doutora Eliana para falar a nível de procedimento, de denúncia, né? Se realmente ela deveria ter feito uma denúncia ou não, se não tinha como prever, ou se era um caso realmente para se procurar uma delegacia, que órgão a gente procura, se faz BO na internet, como é que a gente se porta mediante uma situação dessa? Bem, Gisele, nesse caso específico, né, do que aconteceu, penso que sim, poderia ter tido um outro desfecho, né? É claro que muitas vezes nas redes sociais a gente não dá o devido valor para as coisas, né? Acaba virando assim uma banalização, tudo pode, tudo acontece. É muito difícil também eu me colocar aqui de uma forma específica, objetiva, para dizer qual era o perfil, né, do agressor ali em questão. Muito difícil dizer isso. Mas com toda certeza, pelo que nós vimos nas reportagens, do que foi falado, né, eu penso que este homem, ele vivia talvez o que a gente chama na psicologia de eritomania, né, que é uma fantasia, uma ilusão de que existe uma outra pessoa que está apaixonada por você, né? Isso, aliás, na história também já existia, que é o mal, né? O nome que se dava isso era o mal daquele que não é amado, né? Que não tem o amor de volta. Existia, ao meu ver, alguns sinais desse tipo de fantasia, de delírio, né? De que aquela pessoa, que era Ana Hickman, podia estar apaixonada por ele. Uma fantasia dele, né? Nesse caso, a gente pode pensar, claro, né, num comportamento mesmo neurótico ou também num comportamento de traços de personalidade um pouco mais psicótico. Muito embora eu tenha receio de dizer isso, porque mesmo uma pessoa com uma estrutura neurótica, uma pessoa com contato da realidade sem ser prejudicada, ok, ela pode desenvolver esse delírio. Entendi. Né? E acho que há sinais, né? Porque ele ficou ali colocando fotos, ele acreditava que a Ana Hickman era a namorada dele. Exatamente. Né? E isso cria uma série de ilusões que vão perpetuando, né? Inclusive fantasias persecutórias. Mas como assim? Olha que interessante, né? Na eritomania você tem até a noção de que o outro que está apaixonado por mim, ele não consegue falar comigo, ele não tem jeito de falar comigo, que está apaixonado. Desculpe, mas chega a ser engraçado. Sim, chega a ser bizarro. As pessoas acreditam. Chega a ser bizarro o comportamento desse, mas já muito descrito, né? Existe isso. Então, assim, eu preciso ter um meio de falar com ela, porque ela não consegue falar comigo. Aí a gente já está entrando, claro, em delírios, em persectoriedade, né? Nesse caso, a senhora acha que em função da repetição deveria ter havido algum tipo de denúncia? Então, no caso específico da Ana Hickman, é assim, ela tem milhões de seguidores. Eu acho que no mundo dela não, me desculpe, nas redes sociais dela, seria impossível, porque quantos que ela não deve bloquear por dia, não é? Porque as pessoas falam bobagens, né? Sim. Aliás, ela é uma mulher muito bonita, então eu acredito que de cunho sexual deve ter lá um monte de maluco. Então eu acho que no caso dela ficaria um pouco difícil, mas veja,
de alguma forma chamou atenção porque foi bloqueado, né? Então, eu não sei qual é o teor da conversa, né? Se em algum momento houve ameaça ou se eram só declarações de amor. Porque enquanto você faz declaração de amor, o outro não pode se sentir importunado. Então não há crime de importunação, ao sossego, qualquer coisa assim. Se fosse uma coisa... Só para perguntar, se for num caso desse, deveria ser feito tipo um BO? Um BO, por importunação ao sossego. Entendi. Que é o caso das pessoas que ficam telefonando para você 30 vezes por dia, 40 vezes por dia. Entendi. Né? Então, é um incômodo, incomoda de alguma forma. Entendi. Que não precisa ser uma injúria, uma calúnia, nada disso, não precisa ser uma ameaça. É uma coisa perturbadora, tá me incomodando. Entendi. Então dá para fazer um boletim de ocorrência que por importunação ao sossego, que é uma contravenção penal, não é um crime. É o que a gente chama de crime anão, crime pequenininho. No caso dela, eu acho que era impossível. E também entendo, assim, do ponto de vista do direito, que esse desfecho trágico, do jeito que houve, iria acontecer mesmo. Entendi. Assim, a gente tinha duas opções. Ia acontecer em relação a ela, em relação à família dela, como de fato aconteceu, ou em relação a ele. Ali não tinha meio termo, porque ele estava armado. E fora de si, né? De alguma forma perturbado. Então ali não tinha. Sim, existia uma perturbação sem dúvida nesse caso, por todo esse contexto que a gente vê. Agora, dizer que existe uma psicopatia, não sei, isso eu fico ainda me indagando, né? Com certeza existia ali o delírio. O delírio que, né, faz tratável. parte... O delírio sim, é tratável, mas depende muito de como é a personalidade basal, digamos assim, o traço de personalidade, né? Porque ele pode ter tido esse delírio ali já vindo e que se ele ganhasse consciência de que isso estava o perturbando, aí a gente consegue entender que existia um núcleo saudável nele e buscando ajuda, sim. Agora, se a gente entende que essa pessoa tem um traço de personalidade e não uma crise ou um transtorno que está vindo, causando os delírios, aí a gente começa a pensar, sim, numa psicose, né? Ou então numa psicopatia. Entendo bem, existe uma diferença entre psicopata, que é o traço de personalidade, e a psicose, que também mas são coisas diferentes, né? Não sei se cabe aqui dizer o que como o traço do psicopata. Não, pode falar, porque de repente se tiver alguém passando por uma situação dessa, esclarece, né? Claro. E essa pessoa que estiver passando por isso deve fazer um BO para começar a se proteger. Sim, ok. Bom, sabemos que o psicopata é um traço de personalidade onde ele não se arrepende das coisas que ele faz, né? Ele age muito de forma racional, de forma pensada. São geralmente pessoas inteligentes, pessoas que premeditam, né? Nos seus casos mais graves ainda, porque você vê até os crimes são cometidos em séries, né? Eu sempre faço a mesma coisa de determinado jeito, premeditado, pensado. Mas veja que o uso da razão é muito forte, enquanto que a emoção, o afeto, a empatia pelo outro não existe. Inclusive, né, tem várias correntes que estudam isso. Uma delas diz que de fato existe uma alternância, uma alteração cerebral no psicopata, de modo que não existe mesmo a emoção ali contida. Ele pode atuar, ele pode fingir a emoção, pode chorar inclusive, mas lá dentro, lá no íntimo, no emocional, não está sentindo aquilo de fato. É claro que as pessoas elas podem ter comportamentos um pouco mais racionais, ser um pouco mais pensamento, ter essa função racional, ou ser mais, ter mais a predisposição para um temperamento mais sentimento, né? Agora, o psicopata, né, ele não existe mesmo essa função empática com o outro, de arrependimento, né? Isso diferencia muito. Eu só penso aqui comigo que fica difícil a gente dizer se esse homem era mesmo, tinha um traço de psicopata.
Mas não devemos esquecer que a gente está se conectando com o mundo nas redes sociais e que existem psicopatas. Aliás, tem vários graus de psicopatia, você tem o leve, o moderado e o grave, e que eles estão aí espalhados na vida real e também no virtual.